mais um episódio do podcast Universo Generalista. Eu sou Caio Rux Pirandelli, Bruno Marcelo, Valéria Duarte, e hoje nós vamos falar sobre envelhecimento. E antes de começar esse tema, a gente vai caracterizar um pouquinho o que é envelhecimento e o que é senescência. A gente costuma usar esses dois termos como sinônimos, mas eles são diferentes. Envelhecimento, ele é um processo biológico que se inicia desde o nascimento até a morte, e senescência está mais relacionado com a parte de destrutiva, modificações corporais que ocorrem ao longo da idade, que é o que a gente chama de envelhecimento de forma popular. Isso aí. Então, a gente pensou em explorar esse assunto a partir de uma experiência que eu tive também, né? Sou economista e quem me acompanha aqui, quem acompanha a gente aqui no podcast, eu já contei um pouquinho dessas minhas experiências, né? Fora da área de economia, e uma delas foi como cuidador de idosos. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu sempre tive muito interesse em outras áreas do conhecimento, em especial, inicialmente, tinha um interesse com pedagogia, e por pedagogia e até entender os processos educacionais da infância e tudo mais. Então, por um período da minha vida, eu explorei muito esse universo da pedagogia libertária, de escolas alternativas, enfim, boa parte da minha vida eu explorei isso. E aí, uns anos atrás, não estou lembrado exatamente a data, né, o ano em especial, eu estava viajando e eu estava em Salvador, na casa de uns amigos em Salvador, e eu assisti um documentário que chama Vivas por Dentro, né, Alive Inside, que era um documentário que mostrava a interação de um processo de trabalho com idosos com Alzheimer, com música, né, o impacto que teria a música com pessoas com Alzheimer. E, enfim, é um documentário que me tocou bastante e veio o questionamento para mim, na minha cabeça, falei assim, cara, por que eu nunca, né, sempre me gostei muito dessa parte da infância. Você não conhecia esse outro extremo, né? Assim, apesar de eu ter vivido, ter tido um contato muito próximo com as minhas avós, né, sempre tive, né, desde bastante cuidado com as minhas avós, com as minhas duas avós, e até recentemente, né, faz um ano e pouco, minha última avó faleceu, e eu cuidei dela, né, inclusive pelos conhecimentos que eu ganhei como cuidador de idosos. Aí eu me questionei, falei assim, por que eu não vou para essa área e me exploro isso? E na época eu tinha uma folga financeira razoável, eu falei, vou trabalhar na área, não vou só fazer um curso, vou trabalhar como cuidador de idosos. Aí, quando eu voltei para São Paulo, eu fiz um curso de cuidador de idosos, foi também uma experiência interessante na Cruz Vermelha. Uau. Né? Como foi o economista no meio de enfermeiro? A maior parte, né, assim, 98% da sala de aula era de mulheres, com mais de 40 anos de idade, e eu era o único, eu e minha companheira, né, a Marina, a gente era os mais novos de lá, e, enfim, e foi um curso interessante. A partir dali, eu comecei a entender também como esse universo de idosos, de cuidado com idosos funcionava, quais são as perspectivas por trás disso, como as cuidadoras, os cuidadores de idosos, qual a perspectiva deles sobre envelhecimento, sobre cuidados, né? E aí eu fui trabalhar, acabei esse curso, fiz uma entrevista lá, fui numa agência, joguei meu currículo lá, né, economista cuidador de idosos, e aí me selecionaram para uma entrevista para cuidar de um senhor com Parkinson, né, parkinsonismo, e, enfim, fui contratado e trabalhei 1 ano e 4 meses com ele, né, cuidando dele. E aí eu comecei a explorar esse universo, e conversando com vocês também, da área da saúde, com o pessoal da Físio, né, que são amigos nossos, eu fui tentando explorar esse universo de cuidado com ele, né, com esse senhor, tanto da parte intelectual, quanto da parte física, motora, né, de atividades físicas. Então, por em geral também, cuidadores de idosos serem mais velhos e terem uma formação diferente da minha, eu assumia riscos
que os outros cuidadores não assumiam, né? Ele foi seu laboratório, cara. Meio que assim, né? Eu sabia, através de vocês, do pessoal da física, O que você podia fazer e o que não, né? o que eu podia fazer e o que eu não podia, e o risco também, né? Assim, que eu estava assumindo por isso. Sim. Como eu dirigia, hoje eu estou com 37 anos de idade, isso faz o quê? 3 anos atrás, então, assim, eu treinava muito, né? Eu tinha muita força física, então eu assumia riscos e, tipo, botar ele no carro, ir no Centro Brasil Parkinson, em São Paulo, para ele fazer atividades, né? Tanto para da terapia, da psicoterapia coletiva, quanto atividade física, levava ele no tai chi, ficava ali, né? Botava ele ali e ficava atrás dele, fazendo tai chi, eu lá, né? Sombreando ele, sempre com medo de uma queda e tal, ou todo dia colocava ele para ir no chão, para ir para o chão e levantar, né? E assim, ele é japonês, né? E de uma família japonesa, de uma comunidade japonesa. Então eu comecei a ver também esse processo, né? De tipo... Qual era a idade dele, cara? Ele tinha 85, acho que eu peguei de 85 para 86 anos de idade, 84 para 85, não estou lembrado agora. Mas é interessante também a comunidade japonesa, como ela lida com esse processo de envelhecimento, né? Quais os papéis que eles assumem na comunidade japonesa quando eles envelhecem, né? São muito ativos nisso, em termos de organização da comunidade mesmo, né? De atividade. Cuidado com o corpo. Né? A esposa do Sr. Gilberto, a dona Nair, também, ela era tipo, ela tinha a mesma idade que ele, praticamente, dirigia e tocava 1000 coisas, né? Dentro da comunidade. Então, e também era interessante que eles tinham um vínculo com essa geração deles, da mesma idade. Então, eles recebiam muitos amigos. Inclusive, ele tinha era muito assim, incrível isso, que ele tinha um amigo em Brasília, que vinha uma vez por ano, ele e a esposa. A esposa era mais velha, tinha quase 90 anos de idade, e ficavam com eles uma semana. E era o melhor amigo dele. Ai, que legal. E aí, quando eles vinham outras pessoas da mesma idade, sentavam na mesa, eu era o único lá, né, dos 30 e poucos anos de idade, eles tudo de 80 para quase 90, eles sentavam na mesa e eu contando as histórias deles, né, de vida, e eu perguntando também, legal. E era muito engraçado e muito interessante, assim, e uma das coisas que impactou também para mim foi nos últimos meses trabalhando com ele, eu falei, vou escrever a biografia, vou tentar resgatar a biografia dele, né? E aí eu sentei com ele e falei, Sr. Gilberto, trouxe meu computador, queria ouvir a história do senhor. E ele, assim, ele tinha, é um quadro um pouco complexo, bem complexo, vamos dizer assim, né? Então ele tinha uma sonolência muito forte por causa da medicação, então ele tinha dificuldade de manter um raciocínio por muito tempo. Então era uma luta minha com ele também, de eu conseguir manter ele acordado e tentar manter um raciocínio, de lembrar, e às vezes ele fala, não lembro. E eu tentava incentivar ele para pegar as primeiras memórias, né? E eu falei, qual que é a primeira memória que você tem, assim, né? E ele fala, era do meu irmão brigando com um brasileiro, né? Saindo na mão. Aí eu falei assim, como é que foi? Foi feio? Ele falou, foi feio. Foi feio. E quem apanhou, né? Não, o brasileiro apanhou. Então, ele contando também a história dele de como ele, com 8 anos de idade, os pais mandaram ele para uma outra cidade para ficar com outras crianças, para estudarem naquela cidade, uma outra pessoa da comunidade era responsável por alojar eles. E aí eu comecei a ver o quanto, né, aquele senhor de 85, 86 anos de idade ali, aquela representação física dele, eu tinha muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade de entender, né, a história de vida daquelas pessoas e se colocar nessa posição de que, assim, um dia a gente vai estar nessa situação também, né? E esse processo de você se entender nessa situação, que vai ter uma pessoa mais nova que você ouvindo suas histórias, mas muitas vezes elas não vão conseguirem se colocar nessa situação, porque é difícil, é um processo muito difícil. Acho que conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais velho, a gente começa a ter essas percepções que a gente não tinha antes, né?
E é aquela coisa que os pais sempre falam, um dia você vai entender, um dia você... Mas não adianta falar isso, né? Não adianta falar para quem é mais novo, tem que experienciar, né? E eu acho que a tendência do podcast aqui é a gente abordar sobre como que está o cenário do idoso na nossa sociedade, né? Como está a função dele, quanto mudou a função do idoso na nossa sociedade. Mas que a gente pode começar também falando sobre a nossa tendência humana, primeiro, de não se cuidar, né? De não ver essa importância de se cuidar. A gente não tem essa noção do futuro, né? Então a gente nunca, acredito eu, que a gente nunca precisou pensar muito no futuro, né? Acho que o cenário que construiu a nossa biologia, que construiu o ser humano, era basicamente que a atividade, o local que ele vivia, que ele prosperava, garantia um futuro para ele com segurança, entre aspas, né? Ou seja, com uma vitalidade, né? Com um cenário seguro de sociedade, porque somos pessoas que vivem em sociedades por volta a mais de 2 milhões de anos, então esse cenário de ser cuidado talvez já era garantido, né, dentro do ponto de vista evolutivo e biológico. Então acho que tem uma tendência muito grande da gente não querer se cuidar, né? Acho que a gente pode, isso é muito comum no próprio idoso, de não tomar os remédios na hora certa, né? Nós mesmos, quando a gente vai com gripe, a gente pensa em a gente não toma os remédios na hora certa, às vezes está melhorando, não toma mais remédio. E diferente do próximo, né, do outro, a gente gosta muito mais, tem uma tendência muito maior de querer cuidar do outro do que cuidar da gente. Então, se o cachorro fica doente, você dá os remédios certinho para ele, mas para você, a gente tem essa dificuldade, né, de querer se olhar para você, de se cuidar e nunca pensar que a gente vai ficar velho. Mas eu acho também que a gente tem que, sei lá, pensar que talvez hoje esse cuidado, esse autocuidado, ele tem um peso muito maior comparado, sei lá, aos nossos antepassados, porque o nosso estilo de vida exige que a gente se cuide. Os nossos antepassados, pensando agora no movimento e atividade física, a vida deles já era pautada por um se cuidar sem ser se cuidar. Então, ele cuidava do neto, cuidava dali, cuidava daqui, plantava. Então, esse peso de um corpo que estava deteriorando, ele tinha um outro peso perto dos idosos que vivem numa cidade, por exemplo. Se ele não parar um tempo para se cuidar, sim, ele vai, né, arcar com as consequências no futuro. Eu acredito que no passado parecia que esse autocuidado ele acontecia conforme a vida ia passando. Isso, né? Não tinha agora eu vou na academia fazer exercício. Não era necessário. Então, o estilo de vida contemporâneo, isso acaba sendo de fundamental importância para que você chegue, né, com uma saúde física, né? E Caio bem retratou da experiência dele, que é a saúde social, né? O idoso que ele cuidou tinha amigos, né, que davam essa base também de saúde social. Eu acho que a questão que a gente pode avaliar é essa função de cuidador de idosos, né? Como ela surge, ela vem crescendo e é uma mudança social também. Eu acho que é isso. A vida ela é menos comunitária, principalmente em grandes centros urbanos, as famílias são menores. Então você também hoje talvez mudou também o foco de atenção das pessoas e da sociedade, de ser mais centrado para o social, para a comunidade, para a família, e ser mais voltada para a economia, né? Para o trabalho. Então, o que, por exemplo, né, apesar a gente pode falar disso também, né? Quando eu trabalhei como cuidador de idosos, o senhor em questão tinha uma família, tinha uma comunidade, ainda assim, pela condição dele também, uma pela longevidade, outra por ser acometido por uma doença degenerativa, ele para a esposa dele ter tempo de fazer outras coisas também e ser ativa na comunidade, nas coisas que ela gostaria, ela precisava de um cuidador de idosos para ajudar nesse processo. Então tem a ver, acho que também com longevidade, talvez também com a gente vê hoje, a gente não sabe também o quanto essas doenças são incompatibilidades do meio urbano, né, ou se elas sempre existiram, por isso que a gente não tem essa noção clara ainda e objetiva, né, a gente não tem esses dados de forma clara ainda. Então, eu acho que tem duas coisas, né, eu acho que tem a longevidade
que ela dá uma sobrevida para questões que não existiam no passado, então você precisa de um cuidador específico. E tem outras que é simplesmente não ter ninguém para fazer parte da rede de cuidados desse idoso. A família nuclear, ela ficou muito pequena, ao ponto, por exemplo, da esposa dele não ter mais alguém. Se fosse uma família estendida, talvez não precisaria de você, né? Então, um tio podia cuidar dele, ia se revezando, né? Exato. E eu acho que assim, eu acho que foi de comunidade, as comunidades foram perdendo força, depois a família estendida, junto com isso, né, que faz parte da constituição da comunidade, a família nuclear, e por último, né, ficou o indivíduo. Sozinho. É muito doido isso, né? E eu não sei, eu acho que aí a gente vê essa ascensão. Acho que no Japão, por exemplo, é um dos lugares que mais importam cuidadores de idosos, vamos dizer assim, de outros países, porque tem uma população idosa imensa e com poucos filhos. Então você tem essa demanda, né, por cuidados também, por uma mudança também da estrutura da sociedade. Sim. Então, uma diferença cultural em se olhar para o idoso, né? Sim. Isso é muito óbvio. Eu não tenho estatística disso que eu estou falando, é um aval 2019 aí, mas impressionante. Você chega no Ibirapuera às 5 da manhã, só tem japonês. Então, a importância que eles dão, culturalmente falando, para o período do envelhecimento é muito diferente de nós brasileiros. Eu sempre observei isso, eu sempre dei aula muito cedo e só tem japonês correndo 6 horas da manhã na USP. Então, é um outro cuidado, e você levantou aí do seu caso e eu lembrei disso. Sim, tem essa maneira de gerir a comunidade, a família. Apesar, eu acho que todas essas comunidades ou culturas, elas também sofrem uma influência, uma mudança também, né, de acordo com o fluxo geracional também. É difícil você manter essas coisas, né, não intactas, mas bem conservadas, ou que mantenham essa... É difícil a gente entender a importância disso, vamos dizer assim. Eu acho que essa característica nossa de tentar sacrificar um pouco o presente para o futuro é fundamental. Então, acho que a ideia que a gente tem, que eu gostaria de passar, é de ver como que a gente consegue equilibrar hoje uma sociedade em que você tem que fazer um sacrifício do ponto de vista econômico, né, e também do ponto de vista humano. Então, por exemplo, a gente tem que fazer um sacrifício do trabalho, né, para, por exemplo, pagar um seguro de aposentadoria para o futuro, você pagar um seguro de saúde, você pagar academia, você pagar vários recursos em prol da saúde para você ter um envelhecimento mais saudável. Isso pensando só em economia. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver uma estrutura humana bem fundamentada, bem pautada, como você falou da comunidade, da família estendida, às vezes não vai adiantar nada, né? Você ter uma economia segura no futuro, ou seja, você ter dinheiro no futuro para pagar um cuidador de idoso, para pagar um enfermeiro, sendo que você também não tenha no futuro um grau de social forte, né? Amigos, famílias, filhos, né? Eu acho que eu posso dar um exemplo, talvez a gente se aprofunde mais num podcast futuro, que a gente pretende falar sobre economia, mas eu tenho um exemplo muito forte de a gente chama de avó, mãe da nossa família, da família da minha mãe. Mas é a babá, né? Ela pode ser considerada a babá da família, porque ela tem uma história muito interessante, que é a Maria, né? Ela era amiga do meu bisavô, e eles moravam no interior de São Paulo. O meu bisavô mudou para São Paulo e convidou ela e o marido para ir para a casa deles, né? Para eles construir uma vida juntos, eles juntos. E o meu avô, na época, tinha acho que 12, 14 anos. E a minha bisavó tinha que sair para trabalhar, meu avô também, meu bisavô também. E o meu avô não tinha com quem ficar, né? E a Maria, né, ficou responsável por cuidar dele e fazer o serviço da casa, né? Então ela virou a babá do seu avô. Ela era a babá do meu avô. E ela cuidou do meu avô cresceu, e ela continuou na casa, morando conosco, o marido dela também. E meu avô teve minha mãe, meus 2 tios, e ela cuidou dos
dos meus tios da minha mãe. Né? Ela virou a babá da sua mãe, Virou a babá da minha segunda mãe, geração. segunda geração. E a gente morando aqui em São Paulo na época, a minha mãe teve eu e minha irmã. Minha mãe tinha que trabalhar, meu pai também. Adivinha com quem a gente ficou? Com a Maria. Com a Maria. Então, a Má, né, a gente não chama de mãe, chama de irmão, já é bem da família mesmo. E ela foi responsável pela criação minha e da minha irmã também. Na verdade, de 3 gerações. 3 gerações, indo pra possivelmente na quarta. E eu concluí que a Maria teve, na vida inteira dela, 100% economia humana. Então, ela tem a garantia da aposentadoria dela, né, da saúde dela, da segurança dela, pautada somente em relações humanas. Ninguém vai deixar faltar nada para ela. Não, porque ela tem uma dívida eterna com a nossa família. A sua família tem uma dívida eterna com ela, Sim, ao contrário. Isso, ao contrário. Então, a minha família tem uma dívida eterna com ela. Então, hoje, ela está com 84 anos. Ela, claro, tem as suas limitações entre aspas, mas ela é extremamente ativa. Esses dias eu vi ela correndo. Para pegar roupa no varal, que estava chovendo, ela passou correndo na minha frente, eu não acreditei que ela estava correndo. Então ela faz as mesmas coisas de sempre, mas claro, com suas limitações. Então hoje, qualquer coisinha que ela tem, às vezes algum resfriado, ela nunca tomou injeção. Ela nunca tomou uma injeção. Então, às vezes, quando ela fica algum resfriado, a galera já fica em cima dela. Então, tem um cuidado natural, né? Então, ela nunca vai precisar de um cuidador de idoso. Né? Nunca vai precisar, talvez, de um enfermeiro, talvez, né, no futuro. Ninguém sabe. Mas ela não vai precisar tirar de uma economia de mercado, né, do dinheiro de dela, um recurso financeiro para sustentar uma saúde de envelhecimento saudável, né, um envelhecimento saudável. Porque ninguém também vai deixar, né? As pessoas vão fazer. Então a vida dela foi em prol de uma comunidade, né, foi em prol de cuidar de um ser humano. Né, então isso fica claro, né? Depois a gente pode aprofundar isso, né, no tema de economia. Mas é interessante como a gente tentar respaldar esses dois. A gente vai falar muito de movimento, vai falar muito de... eu ia até puxar esse exemplo da Maria e mostrar por que ela tem tanta vitalidade, né? Ela tem vitalidade porque a gente está falando aí de 3 gerações, né? Ela passou mais de 70 anos trabalhando para a família do Bruno, não parou um minuto, então ela tem movimentação diária, ela é responsável, ela manda na casa do Bruno, ela é responsável pelas decisões da casa do Bruno, então a parte física e a parte mental dela sempre teve muito estabelecida e ela sempre teve um papel muito claro dentro dessa sociedade, né? É o que os idosos buscam e deveriam buscar para se ter uma longevidade, é saber qual é o meu papel nessa sociedade. Meu papel é cuidar, né? No caso da Maria pode ser outro papel, então ela tinha o seu papel bem estabelecido, que é o que nossos ancestrais faziam, né? Eles tinham ocupações, eles tinham, né, funções, e isso que ela desempenhou. Então, não tem como um corpo se deteriorar, sendo que ele está sendo útil, né? Ele está sendo solicitado, ele está sendo necessitado, e eu acho que a gente tem muito que falar sobre essa movimentação, esse estilo de vida, né? Eu acho que é um universo também de significado muito grande, né? Eu acho que hoje... Talvez uma das crises que a gente tem hoje enquanto sociedade é que o universo do significado ele migrou, né, da estrutura de comunidade, família, para uma estrutura só de trabalho. E a partir do momento que as pessoas se aposentam, esse universo ele some, né? Então a gente pode lembrar sempre de casos de pessoas que se aposentaram e ficam mal. Eles morrem. Meu avô. Foi assim. 5 anos, durou 5 anos. Meu avô foi isso também, sabe? Então, porque o universo de significado também fica limitado, né? E também, eu acho que até esse universo de relações, ele é complexo. Sim. Né? Então, ele mantém, lidar com relações, com conflitos, com fazer atividades, juntar família, tudo isso, né? Via muito pela uma das minhas avós, ela era o centro disso tudo. Exigia uma complexidade, capacidade de comunicação, de lidar com pessoas diferentes, né? De lidar com problemas, né? Com problemas, conflitos familiares. Exato, tudo isso é muito complexo também. Então, se mantém a atividade mental, não é só essa questão de fazer palavras cruzadas, né? E tudo mais que as pessoas falam complexo, muito. Também é importante, mas porém esse universo da sociabilidade ele é complexo também, e a gente vem perdendo isso. Sim. Né? E qual seria o impacto disso também
vamos dizer assim também, no meio urbano, a gente perde conexão com alguns fluxos constantes da natureza. A gente não sabe que lua que é, a gente não sabe a fruta da estação. A fruta da estação, que estação que é, e quanto isso não afeta a gente em termos de saúde mental também, né, da gente ser desconectado. Então, eu via isso com minha outra avó, que ela não tinha, ela era mais que a outra, né, que é a minha outra avó, e ela perdeu muito rápido esse senso de que ano que era, que dia que era, porque para ela tanto faz, e aquilo não afetava a vida dela, né? Então, você para de acompanhar ciclos também, e constantes, né? Talvez hoje se fala muito de leitura, palavras cruzadas, porque é uma maneira mais simples de você retomar algo, né? Porém, eu acho que a gente perdeu enquanto sociedade esses ciclos mais sociais, de comunidade, com a natureza e tudo mais, que talvez, e até o ciclo circadiano, né? Sim. A gente perde essa questão do sono, né? Modifica drasticamente, né? É assim, a gente tem mania de achar que saúde é só ausência de doença, e não é, né? Então a saúde, ela passa pelo corpo, mas ela também passa pela mente, ou como a gente está se sentindo, e como eu comecei falando do envelhecimento como um processo biológico natural, a gente tem que lembrar que o nosso sistema nervoso central, ele também acaba se deteriorando com o tempo, né? Então a gente está diante de um organismo, né, que está no processo de envelhecimento, e que tem suas características centrais diminuídas. Então, tem áreas do cérebro que vão diminuindo. Então, áreas relacionadas à memória, que a gente chama de hipocampo, os neurônios com o envelhecimento ali, eles morrem. Então, se esse idoso não está dentro de uma rede que faça ele exercer as funções dessa área, ele vai cada vez mais esquecendo. Então, quando você se coloca o idoso no centro de uma família, ou no centro que ele tem o seu papel, faz com que ele não precise mais fazer palavras cruzadas, porque ele tem aquilo sendo solicitado dele o tempo inteiro, né? Então, e a gente vê muito caso de idoso, assim, em grandes cidades, entrando em quadros de depressão. Por quê? Porque essas áreas do cérebro também estão relacionadas com estresse e áreas que a gente relaciona com depressão. Então, a gente vê muito isso, né? Idoso sendo deixado e ficando deprimido. E que eu acho importante também, talvez, levantar essa questão, em que a função, né, paralela da importância de uma criança em contato com o vô, né, e a importância de você ser avô. Né, porque eu acho que a gente tem uma tendência da humanidade de nós perdermos essa relação. Porque a tendência é que as pessoas tenham filhos cada vez mais velhos, né? Ou seja, você primeiro tem que ter uma carreira, primeiro você tem que fazer uma graduação, né? Depois você fazer uma pós-graduação, daí você tem uma carreira bem consolidada, daí você vai pensar em ter filho. E isso aí vai chegar lá próximo dos 40. Né? Então, se você ter filho por volta dos 40 anos, se o seu filho manter essa mesma cronologia, é provável que você não veja o seu neto. Então, você vai ter pouco contato com o seu neto. Então, talvez a gente tenha esse conflito pela primeira vez na nossa espécie de crianças nascerem sem contato com o avô. Porque eles morreram. E você, idoso, não ter contato com o neto. Então, isso é muito claro, né? A minha família, você vê bem claro que, às vezes, conflitos pessoais que rola, alguns problemas de saúde. Acho que quando nasce um neto, muda tudo, né? Aí entra outras importâncias, né? Dane-se a construção, que precisa fazer uma reforma na casa, dane-se tudo. Vamos agora ter um neto, vamos cuidar do neto. Né? Então, acho que isso aí vai perder. Provavelmente, se a gente manter essa dinâmica. Essa dinâmica, né? Como prioridade a primeira carreira e depois ter filho, talvez a tendência é de não se ter essa relação neto e avô, né? E acho que vai trazer transtornos para o filho, para a criança, né? Porque, para mim, contato com pessoas idosas na minha infância foi fundamental. Eu não tive contato com meus avós, porque eles faleceram. Eu tive contato com meu bisavô, eu lembro até hoje, eu brincando de espada com ele, né? Mas eu tive contato com um senhor que era o caseiro da chácara do meu pai, que ele, era um senhor mesmo, velho, índio,
E ele levava eu pro mato e me ensinava coisas de plantar, como matar animal, limpar animal. Então, é como se eu vivesse num outro mundo com ele, né? Eu acho que o idoso traz essa noção para a criança, né? De mimar, né? E de trazer esse universo de histórias, do conhecimento. Então, acho que isso tende a se perder no futuro, né? E eu e o Bruno, a gente estava conversando ontem o quanto isso mudou, né? Porque por muito tempo o conhecimento ele vinha unicamente da experiência. Então a gente olhava um idoso, um ancião de um grupo, ele era o cara que detinha o maior conhecimento daquele grupo. Então todas as decisões passavam por ele, né? Alguma dúvida passava por ele. Com o advento de outras formas de conhecimento, universidades, agora redes sociais, todo mundo sabe tudo, né? Então, e essas pessoas, ontem eu e o Bruno a gente ficou conversando isso, essas pessoas, elas muitas vezes não conseguiram acompanhar. Elas não conseguiram, por exemplo, mexer numa rede social, mexer no computador. Então, elas são olhadas como, ele não sabe. Ele não sabe porque ele não acompanhou aquilo que hoje produz conhecimento. Mas ele tem muito conhecimento. Isso é muito triste, né? Você vê alguém que por milhões de anos, a gente está falando de milhões de anos, foi a nossa Barça, né? Foi o nosso Google ser olhado como um indivíduo que hoje não tem valor do ponto de vista do conhecimento, né? Então, isso que o Bruno falou da importância desse idoso no meio familiar é tentar resgatar isso. Olha, existem outros conhecimentos que não vêm do Google, né? Vêm da experiência de eu ter vivido, né? De ter experienciado. Eu acredito muito no valor do conhecimento que passa pelo corpo, né? E o conhecimento desses anciões vinham do corpo, né? E a gente não tem mais, né, E a gente tem essa noção a gente está falando só dessa importância do idoso social, só que a gente tem um quesito biológico que é interessante a gente refletir, que é a menopausa. Por que existe menopausa? Por que a mulher para de reproduzir e continua vivendo? É uma característica da nossa espécie. Eles têm uma função biológica, social. Todos os outros mamíferos se reproduzem até a morte, inclusive os primatas. Então, por que o humano para de reproduzir e continua vivendo? Se a gente for para pensar, nossa idade cronológica então, da mulher teria que ser em torno dos 40, 50 anos. Mas ela continua vivendo até os 80, 70, 100. Por quê, né? Por quê? Então, tem uma função. Uma das explicações é a função dessa mulher idosa na comunidade, na criação do neto. Né? Que tem esse acúmulo de saberes. Talvez o impacto maior seria o econômico mesmo, né? Essa transição, como a esfera econômica de lidar com objetos, ela muda muito rápido, a tendência as gerações mais velhas saberem cada vez menos sobre isso. E como a sociedade nossa gira em torno desse universo, perde valor esse conhecimento. Quem não conhece isso perde valor. Inclusive, eu traduzi, não sei se vocês assistiram um documentário para português, né, que chama Escolarizando o Mundo, acho que você acha no YouTube. Tem o seu viés, óbvio, né? Na época que eu traduzi, eu pensava outras coisas também da minha vida, mas ainda assim ele tem um valor, porque ele retrata bastante isso, né? Como o impacto dessa mudança da economia em comunidades tradicionais, comunidades mais que foram mudadas mais recentemente, qual o impacto disso com os idosos, ou a visão da geração mais nova com os idosos, ou até a preocupação excessiva ou única de uma geração mais nova com o dinheiro apenas, né? Então, é um documentário interessante de assistir, porque ele entrevista pessoas da comunidade mais velhas, né, e o que elas acham dessa mudança que aconteceu na comunidade delas, e faz a gente refletir, né, bastante sobre essa mudança. Inclusive, o que seria... Tem uma outra questão também que não é... Hoje eu acho que eu vejo que os idosos talvez tenham menos a oferecer para a sociedade quando eles passaram a vida inteira dedicada só ao trabalho. E um trabalho limitado. Uhum. Então, eu acho que a gente corre também um outro risco de não ter mais idosos sábios. Idosos que pararam para pensar sobre a vida como um todo, para oferecer isso para a geração mais nova. Muitas vezes a gente vai enfrentar também um esvaziamento de conhecimento. Vamos dizer assim, a gente vai se tornar esse idoso. Pode ser. Se a gente não mudar não mudar a nossa vida. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que se dedicou a vida inteira à rede social. Uhum.
Paranoica com Instagram, paranoica com Facebook. Curtidas e essa coisa muito de imagem, muito de aparência. Vamos pensar, o que essa pessoa vai ter para oferecer? História para contar. História para contar para uma geração mais nova. Então a gente tem esse processo de a gente perder esse fluxo geracional biológico natural, e outra, mesmo que tenha, o que esses idosos têm a oferecer? O que a gente, quando a gente ficar idoso, vai ter a oferecer em termos de reflexão, que é atemporal? Eu acho que a grande questão é essa. O conhecimento, né, é uma coisa que ela é temporal. Ela pode ser, ela tem uma utilidade de acordo com o período. A parte mais de sabedoria, de saberes, é uma coisa que é atemporal. Uma coisa que você estudar, por exemplo, o budismo, estudar o taoísmo, ele é atemporal. Muitas coisas esses saberes mais filosóficos ficam. Independente da sociedade que você está, da economia que você está, elas trazem reflexões para a vida como um todo. A partir do momento que a gente tem uma geração mais velha, que está virando avós, e a gente já vê isso, pais que querem fugir dos avós, entendeu? Quando tem filho, porque vão estragar a criança, né? Então a gente começa a ter também essa mudança geracional como um todo. É bem complexo esse processo, não é uma coisa... porque tem isso também, né? Todo idoso é bonitinho. Tem outra pessoa mais empregador de idosos, né, Oscar? Que de início você vê assim, você vê uma pessoa maltratando, né, alguém da família que é idoso. Uma pessoa chega e fala assim, mas tu sabe o que ele fez quando era mais novo, né? Tocou terror, né? Nunca ajudou ninguém. Então tem esse processo também da gente ver o idoso como essa figura indefesa, santa, e que não é, né? Ao mesmo tempo que você vê um idoso, às vezes, também, que teve uma construção, tem um conhecimento, tem um saber rico, tem muito a oferecer em termos de impacto para uma geração mais nova, e que é maltratada, porque ela não tem algo que a sociedade hoje valoriza. Então é um processo complexo que a gente, enquanto pessoas que vão envelhecer e que, se a gente quer ser idoso e ser ouvido, a gente vai ter que melhorar nossas experiências, né? Melhorar nossas reflexões para ter coisas atemporais a oferecer para a sociedade como um todo. E eu acho que isso, hoje com a polarização, hoje com a escravidão nossa, com redes sociais e algoritmos como um todo, a gente é muito influenciável, a gente corre o risco de realmente ser uma geração de idosos que nem vale a pena sentar para ouvir. Exato. Eu estava discutindo isso com a Val, porque eu estou fazendo uma matéria na USP com o Gotani, que é um cara referência aí na área sobre parte filosófica da educação física, né, sobre a importância da área e tudo mais. E ele levanta a bola sobre o quanto o centro de informação mudou. Né? Então, por muito tempo existia centros de informações, né, centros de conhecimento. Né? Então, o primeiro centro de conhecimento era as pessoas mais próximas. Né? O seu pai, né, o seu avô, depois você tinha a comunidade, aí você tinha a igreja, daí você tinha a escola, você tinha a faculdade, né, um grande centro de conhecimento e de distribuição de conhecimento. O que está acontecendo hoje? Hoje, cada ser humano é o centro do conhecimento, por conta da informação. Então, a informação que eu posso produzir hoje, ela pode ser passada para o mundo inteiro. Então, nunca se teve na história cada ser humano o seu centro de conhecimento. E o pior, sem filtro, né? Não, sem respaldo, sem filtro, sem qualidade. Então, hoje, não é à toa que a gente vê, por exemplo, características de fake news, de teorias conspiratórias crescendo tanto, pseudociências. Ou seja, cada um agora pode falar o que quiser e isso é respaldado de forma... em grandes quantidades de pessoas acreditando nessa... Resumindo, tem plateia. Essa mentira. Tem plateia. E então, o que acontece? O idoso nesse cenário, esse primeiro contato com a Barça, não estava brincando com a Val, que a gente fazia pesquisa antigamente, era na Barça, né? Você buscava, vermelho, lembra? Mas hoje você é a Barça. Né? Você pode, se você tiver alguma dúvida, você pergunta para mim, eu já procuro aqui no Google e já tenho a resposta para você. Então, acho que esses centros de conhecimentos, se eles não forem trabalhados, se eles não forem reformulados, a tendência é que isso se acabe.
Então, você dá importância para a comunidade, vai ser cada vez menor. Você dá importância para a igreja, vai ser cada vez menor. A importância para a universidade vai ser cada vez menor. Porque se a gente não conseguir transformar esse conhecimento produzido na acadêmica e transferido para a população em geral, esse não se valorizar, que é o que está acontecendo. Não está se valorizando no Brasil, por exemplo, produção acadêmica. Então vamos tirar a bolsa da galera. Porque hoje você tem conhecimento, o conhecimento seu está no Google, você não precisa produzir conhecimento mais. E isso vai se transferir para a primeira pessoa, que é o idoso, né? Nesse cenário aí, que ele está passando por essa transformação agora, né? E no futuro, se a gente não respaldar esses centros de conhecimento, entre aspas, ou seja, a sua experiência, como o Caio falou, esse seu contato com características que são atemporais, né? Então, tudo isso tem que se levar em consideração, senão a tendência é a gente perder tudo isso. Sim, eu acho que eu sou um eterno otimista, assim, eu creio que vai dar certo, calma, porra, né, como diz aquela placa, que vai dar certo, porque eu tenho me envolvido nos últimos tempos com grupos de mulheres, né, que trabalham com parto humanizado, por exemplo. E é muito interessante o quanto esse grupo, né, de mulheres resgatam essa parte mais ancestral. Que por milhões e milhões de anos, o conhecimento do parto era da mulher. Sim. Então, era do grupo feminino. Então, se tinha numa comunidade aquela mulher que sabia mais, que era parteira. E quando se decidia um parto, iam chamar ela, mas quem estava junto eram outras mulheres. As mulheres detinham conhecimento sobre esse assunto. E eu acredito que isso esteja voltando, porque eu fiz um curso recentemente e a moça que deu o curso sobre obstetrícia, ela fez já mais de 1000 partos. Recentemente ela foi no Nordeste fazer um curso com uma parteira de 80 anos. Né? Então, isso me dá esperança, né? De, olha, alguém está buscando um conhecimento na Barça original, que é essa senhora, e ela ensinou técnicas durante o parto para minha professora, que minha professora desconhecia. Outras ela falou, isso aí era meio viagem, né? Mas aí as coisas dá para usar. Entendeu? Então eu acho que com o tempo a gente vai percebendo que existe saberes, que talvez não venha de uma academia, né? No caso universidades, eu estou me referindo, mas que tem o seu valor, né? Sim. Então é o primeiro movimento que eu tenho contato de que olha mesmo para isso com um saber valoroso, né? Eu acho que a mente nossa, a mente humana, ela não vai ser sempre respaldada por questões objetivas. Né? A gente não vai conseguir confiar 100% só em questões objetivas. Não que a gente vai confiar, a gente não vai conseguir entender. Então, acho que até 500 anos atrás, o conhecimento para a humanidade era passado através de histórias, de questões abstratas, pela arte, pela música. Né? Então, a ciência, o conhecimento científico está trazendo revoluções para a gente extremamente positivas. Mas a gente nunca vai ter a ingenuidade de achar que nosso entendimento de mundo vai partir só de questões objetivas, de questões racionais. A gente vai precisar desse contador de histórias, a gente vai precisar desse mundo subjetivo, desse mundo abstrato, né, que constrói super-heróis, que constrói fantasias, arquétipos. A gente precisa disso. O ser humano, a ingenuidade nossa achar que o mundo vai ser extremamente racional, extremamente objetivo, e que eu acho que o idoso ele tem essa função de trazer essa abstração, essa fantasia pra gente. As histórias. As histórias. As histórias, ou contar, inclusive contar as histórias de vida é uma forma de você identificar arquétipos, Claro, né? Identificar claro. padrões de comportamento, Claro. né? Então... E não é à toa que quando a gente está conversando aqui, eu tenho certeza que o ouvinte presta muito mais atenção quando a gente está contando uma história. Com certeza. Então, É biológico, pessoal. Quando eu estou contando uma história de alguém, o Caio está contando a história de outra pessoa, vocês prestam mais atenção do que a gente ficar falando de fatos aqui, de porcentagem e tudo mais. Né? Sim, eu acho que a gente pode puxar para um outro assunto que eu acho interessante, a questão de plástica, né? É uma coisa muito doida isso. Cirurgias? Cirurgia plástica, porque essa questão de ser idoso, de se envelhecer, eu não sei se a gente não está perdendo a capacidade de amadurecer, vamos dizer assim. De aceitar as coisas como elas são. Porque a gente envelhece, a gente vai ter rugas,
a gente vai morrer. Tem outro assunto que não sei se a gente entra aqui, a questão da morte, mas eu acho que tem vários caminhos de entender isso biologicamente, essa questão da plástica, né, porque atinge mais o público feminino, o masculino, como tem sido atingido hoje por isso, mas o quanto isso também não representa como a gente vê o idoso, como a gente vê o ato de envelhecer, como a gente também, o foco nosso numa economia pautada pelo material, pela economia de mercado, como ela tem, assim, evitado a gente entender a vida, né, cara? E como é saudável você aceitar isso. Você sente que você é velho. Mas ninguém quer ficar idoso. Então, né? Porque o que é o idoso? A gente pode trazer esse papo, porque o que é o idoso na sociedade contemporânea? É aquele que eu vou te falar, é aquele cara que não tem o conhecimento, mas não é valorizado, é o cara que não produz, é o cara... Ninguém quer ser essa pessoa, gente. Então, por isso que plásticas é muito bem-vinda, porque o que eu puder disfarçar daquilo que eu me tornei, melhor para mim em relação a ser aceito numa sociedade que não me valoriza agora na situação que eu tô, né? Então, a gente tem diferenças entre pessoas... A ideia, talvez, a gente não vai conseguir desconstruir isso na sociedade, talvez a gente consiga desconstruir isso no indivíduo. Ele saber que a sociedade não valoriza isso, mas eu valorizo o processo de ser idoso, né? De ter essa noção clara para mim, que eu tô velho, que eu vou envelhecer e morrer, e eu não preciso me transformar em prol da sociedade, né? Então, o exemplo da Maria, né? Lá de casa, a gente foi no casamento da minha irmã, por exemplo, e a minha irmã queria que ela foram colocar ela para experimentar algumas roupas e tal, e elas cobravam que ela tava com umas roupas que não eram de idoso. Eu não quero usar essa roupa aqui aberta, assim, eu quero uma roupa mais simples, né? Uma roupa para velho. Ela fala, eu quero uma roupa para velho. Então, para ela é muito mais saudável isso, né? Então, mas imagina, né, ela nessa situação, tô idoso e não tenho roupa para mim, né? Não consigo vestir salto alto, por exemplo, né? Se uma pessoa aceita esse processo, é muito mais claro, muito mais tranquilo, né? Mas esse idoso não significa também que ele vai, né, mesmo ele aceitando ser idoso, ele vai ficar na casa dele, no sofá, fazendo tricô, né? Hoje a gente vê que... Mas é um estereótipo, né? Eu acho que tem tudo tem estereótipos, mas eu acho que o estereótipo que talvez precise voltar com algumas pessoas, eu me vejo nesse estereótipo quando eu ficar mais velho, é o velho sem noção, entendeu? Vai pular de paraquedas. Não nesse sentido assim, galera, tá uma merda isso aqui, não tá legal, pô, bora, mano, né? Fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, né? Não esculachar em geral, porque o idoso também ganha esse passaporte, né? Eu já ganhei, já com 30 anos. De tipo, você falar o que pensa, falar, né, e impactar por você ser uma famoso pessoa ligar mais o velha, o foda-se, mas quando você tem esse idoso tem uma substância também, tem algo a oferecer, a galera escuta, todo mundo escuta, né, então acho que tem que se aproveitar disso também, né, quando vai envelhecendo, eu mesmo já sinto que eu vou ficando mais velho, eu já tô, tipo, não tô ligando pra um monte de coisa, né, que a galera fala. É um cara que acho que tá evidente, assim, o Drauzio. O Drauzio Varela, ele tá mandando umas sacadas muito boas. Meu. Desculpa aí, Drauzio, não estão chamando você de idoso, mas você tá mandando muito bem. Não, ele tá produzindo uns vídeos, passando uns conhecimentos. Muito direto. Muito direto, então, tipo, ele fez um vídeo falando sobre prioridade, e ele fala claramente, né, fala assim, olha... se você não tem tempo para cuidar do seu filho, de se cuidar de você, porque você tem que cuidar do filho, você tem que trabalhar, não sei o quê. Ele falou, põe o filho na FEBEM, né? A tia-avó no asilo. Não tem ninguém mais importante que você. Te vira. Se vira. Ele falou que antes ele tinha dó dessas pessoas, hoje ele não tem dó nenhuma. Né? Ele deixa claro que não existe pessoa mais importante do que você. Né? Eu acho que isso, eu comecei o podcast falando disso, que a gente perde essa noção de nós sermos mais importantes, talvez, do que o outro, né? Eu acho que se a gente pode voltar nessa parte biológica, né, do envelhecimento, que existe uma curva, né, de envelhecimento, né, que todo ser humano vai passar, não tem como fugir, embora você faça plástica, igual o Caio citou, podem vender pílula mágica para você não envelhecer, mas todos esses tipos de qualquer coisa que tenta retardar esse processo carecem, né, de comprovações científicas, então ninguém vai pular essa fase. O que a gente tem que tentar tocar no assunto é como a gente vai conseguir chegar, né, numa velhice, numa situação um pouco melhor,
né, tendo autonomia de vida, tendo autonomia mental, e daí a gente passa pela atividade física, passa pelo movimento. Só existe algo comprovado que faz com que a nossa curva do envelhecimento avance um pouquinho adiante, que é através da atividade física, né? Atividade física, primeiro, pela organizações dos sistemas e principalmente a organização do sistema nervoso central chegue numa situação um pouco mais saudável. Então, essa ideia que eu citei do idoso ficar fazendo crochê no sofá com 50 anos, não sei se vocês lembram livros, né, de 100 anos ou até menos, do Machado de Assis mesmo. Nos livros dele, ele cita o velho de 50 anos. Então, há pouco tempo, a gente encarava o cara de 50 anos como um velho. Né? Hoje, 60 anos, tem gente fazendo windsurf. Então, mudou. Esse estereótipo de idoso mudou. E a galera está sacando que mudou por quê? Porque eles estão cada vez mais ativos, querendo essa qualidade de vida. E eu acho que essa tendência vai crescer muito. O Harari traz isso no livro dele, o Yuval Harari, no livro Homo Deus, sobre o quanto a expectativa de vida tende a subir muito nos próximos anos, por conta da biotecnologia, que é a associação entre estudo da medicina, né, da biomedicina, com características de tecnologia, né, com recursos tecnológicos avançados, como nanotecnologia, por exemplo. Então, a tendência é que o ser humano, no futuro, passe tranquilamente dos 100 anos. E eu acho que antes de falar de coisas bem mais recentes, a gente pode voltar um pouquinho, falando, por exemplo, o que aconteceu, né, com a expectativa de vida no mundo, né? Eu acho que a gente pode começar. Eu acho que tem essa coisa que a expectativa de vida era de 40 anos de idade, né, em sociedades, caçadores-coletores e tudo mais. Eu acho que é legal. É uma coisa que sempre surge. Tem até um meme, né? Assim, não tomava cerveja, não fazia atividade física todo dia, comia forma saudável, vai morrer aos 40 anos. Morrer aos 40 anos. Mas não é verdade. E que não é isso, né? Então as pessoas também têm uma visão um pouco... na verdade, assim, quando você coloca na parte de análise de dados históricos assim, de expectativa de vida, se você coloca mortalidade infantil, você puxa essa média muito para baixo. Então, a partir do momento que você tira a parte de mortalidade infantil, na verdade, quem passava desse período, de períodos drásticos iniciais da vida, vivia 60, 70 anos de idade. Tá? Então, em sociedades caçadores-coletoras, isso é comum. A questão é que a mortalidade infantil, acredito que em todas as comunidades, todas as culturas, sempre foi muito alta. Então, ele puxa muito essa média para baixo. Porém, senão, assim, a gente tem naturalmente essa tendência a viver até os 60, 70 anos de idade. Eu acho que, então, uma coisa que melhorou muito e que melhorou a expectativa de vida, foi essa questão nos cuidados no pré-natal, na primeira infância. Então, tem essa questão, né, de mortalidade infantil, está sob controle. Se você vê estatisticamente no mundo como um todo, né, teve um baita melhora nisso. Então, você aumenta a expectativa de vida por causa disso, em termos de dados também. Outra parte, eu acho que se você pega a Europa, por exemplo, já um local que diferente de uma cultura caçadora e coletora, foi que você tem as aglomerações humanas, então você tem germes, então você tem não só a mortalidade infantil era alta, como doenças eram comuns, então o trabalho era extremamente muito mais, vamos dizer assim, negativo para a saúde do que um caçador-coletor. Então você tem ainda, puxando ainda mais para baixo até, na Europa, essa expectativa de vida por causa de todos esses números. Então, a partir do momento que a gente melhorou muito a parte de mortalidade infantil, controle de doenças, e, por fim, a melhora também mais recente nessa fase dos 60, 70 anos de idade, esses cuidados, então a gente realmente está numa melhora de qualidade de vida, de expectativa de vida, nunca vista antes. Então, e daí entra o que o Harari falou, daí vai embora, né? Entrou tecnologia no meio, aí vai embora. A questão é a qualidade dessa vida. A qualidade, a gente não está falando de conforto, né? Sim. De falar assim, não, vou ter carro, vou ter um apartamento, a porta abre sozinha. A questão é a autonomia, a saúde mental e até de significado. Né? Que hoje a gente tem uma crise de depressão da adolescência, né, cara? Muito grande. Muito grande. Então, como essas pessoas vão chegar na velhice, né? Se já estão deprimidos, já tem uma vida deprimente
na vida inicial, né? Então acho que talvez voltar a essas questões de significado, essas questões atemporais, saberes atemporais, talvez seja uma das coisas que isso também não adianta você ler um livro só, né? Eu acho que a experiência de vida facilita você absorver e entender mais esse tipo de sabedoria, de conhecimentos, né? Então, eu não sei se eu sou tão otimista quanto a Val. Eu também. Eu vejo de um jeito... Eu acho que, logicamente, se a gente fosse 100% ser pessimista, eu não estaria aqui falando disso agora, né? Claro. A nossa ideia é refletir sobre ajudar, isso. Né? Para as pessoas que estão ouvindo também refletir, pensar. A gente não tem também solução ou uma perspectiva clara e objetiva sobre isso. Acho que ninguém tem, porque o mundo é muito louco hoje em dia. É muito difícil a gente entender tudo isso. Mas eu acho que refletir sobre isso, pensar o aspecto biológico, né? Sempre lembrar assim, como foi a maior parte do tempo na nossa evolução para a gente tentar trazer algo mais compatível para a nossa vida hoje. Inclusive, eu acho que essas noções de conforto, acho que são extremamente danosas também. Diz assim, por exemplo, só pensar na questão que a gente estava até conversando, a questão de movimentação corporal, autonomia, né? Então, um paralelo interessante que a gente faz é assim, você pensar em atividade pela atividade é uma coisa que pensar em nutrição por caloria. Né? Então, assim, tal fulano consome 3.000 calorias por dia, logo está se alimentando o suficiente. Assim, está nutrido. Está nutrido. Qual é a qualidade desse alimento? Qual é a variedade desse alimento que a pessoa tem ingerido? Tanto que tem sobrepesos desnutridos. Ou seja, a pessoa visualmente está bem nutrida, entre aspas, mas se for ver, ela está faltando vários componentes fundamentais ali. E eu acho que na fase, principalmente como cuidador de idosos, assim, que eu via muito, essa parte de mobilidade é uma das coisas que muito, assim, né, quedas e essa fragilidade corporal, acho que tende a aumentar. A gente já vê desde uma infância, né, até a parte da adolescência, a gente vai vendo isso chegando muito forte, e imagina também essas pessoas chegando numa fase mais velha, o quanto isso não afeta elas, né? Então, talvez pensar também... E não é pensar como prática de atividade física, é pensar como estilo de vida. Né? Eu e a Val, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho no SESC, de Ribeirão, sobre prevenção de queda em idosos. Nossa, foi legal. E a gente traz a perspectiva de terapêutica pela movimentação natural. E tudo começa no chão. Né? Então, a gente tinha que começar a dinâmica, a aula, com movimentação de chão. Né? E muitos ali não se lembravam a última vez que sentou no chão. A gente tem um material rico, assim, de eles rindo, rolando, assim, um batendo no outro, rindo. Eu perguntei, quanto tempo? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Há quanto tempo vocês não fazem isso? Desde criança, imagina. A gente está falando de mais de 50 anos sem sentar no chão. Tanto que tem um teste extremamente validado, do ponto de vista funcional, que é o teste sentar e levantar do chão. Né? Quanto menos apoio, né? Quanto menos apoio, você que está escutando a gente, pode fazer esse teste agora. Se você precisar sentar no chão e levantar, quanto menos apoio você precisar e mais instável você fizer o movimento, menor a sua expectativa de vida. Então, o indivíduo que consegue fazer essa capacidade de forma mais controlada e com menos apoio, a tendência dele levar isso para a juventude, para a velhice, com movimentos mais funcionais é muito grande. Então, é um teste validado e que ninguém pensa nisso, né? Então, o cara faz o teste, beleza, então vamos fazer aqui o exercício na cadeira extensora, na academia, flexora, vamos só fortalecer. Você tá aqui no chão. É fundamental o idoso fortalecer, porque ele perde massa muscular, né? Então, ele tem que ganhar músculo. Realmente, fazer treino de força para idoso é cientificamente comprovado que é eficiente. Mas ninguém pensa na qualidade de movimento desse idoso. Né? Então, coisas simples no dia a dia, por exemplo, estimular ele a sentar no chão, fazer movimentos como a Val falou, que a gente fez lá, movimento de rolar, o próprio brincar, né? Idoso brincar com neto, né? Idoso brincar com criança. Naturalmente vai fazer ele ter que se movimentar, né? Ele ter essa disponibilidade, essa disposição para poder brincar com a criança, né? Então, naturalmente, o ambiente ali com a criança vai fazer com que ele se movimente de forma mais saudável.
E é muito legal, assim, isso me motiva muito a trabalhar. Uma vez uma senhora me ligou e eu perguntei qual é o seu objetivo. Ela falou assim, eu tô acima do peso, mas o meu objetivo é brincar com meu neto. Eu falei, é? Ela falou, eu não consigo ficar no chão, e ele vai fazer 1 ano, e eu queria, né, aproveitar a festa. Ela tinha também uma viagem fora do Brasil e tal, ela falou, eu queria aproveitar, caminhar com ele. E foi muito legal. Eu falei, então tá, eu nunca preparei ninguém para brincar com o neto, eu vou fazer uma periodização para você conseguir brincar com seu neto. E foi muito interessante. E no dia do aniversário do neto dela, ela me mandou uma foto, ela em cima do playground, lá em cima, sabe, naquela piscina de bolinha, ela subiu e ela tirou uma foto, ganhei o dia, você tá entendendo? Então é uma outra forma de motivá-la e me motivar. Sim. E ainda eu brinquei com ela, falei, eu nunca treinei ninguém para isso, e o meu troféu foi receber a foto dela dentro de um brinquedo. Que eu acho é que dentro desse cenário médico de saúde, o que você mais tem de prática de idoso é a hidroterapia. Né? O médico, sabe, o idoso está com uma dorzinha nas costas, você olha, para de fazer exercício de impacto, né? Então vamos para a hidroterapia. É como se o ser humano vivesse em ambiente aquático. A hidroterapia dá para você fazer várias coisas interessantes, mas é fundamental o idoso fazer coisas em ambiente terrestre, né? Coisas que ele precise, principalmente por perda de massa óssea, né? Então ele precisa de uma sobrecarga da gravidade, né, de impacto, para poder ter produção de cálcio, deposição de cálcio no osso. Então existe também uma tendência da área médica de tirar essa de proteger o idoso. É uma tendência de proteção excessiva, né? Como para a criança também. E eu acho assim, quando a gente pensa no jovem, né? Acredito que a gente esteja falando para mais jovens adultos, a gente refletir, né? O que a gente quer como idoso pra gente, né? Então olha a sua vida aí, você consegue, né, se movimentar? Você consegue sentar no chão? Você consegue levantar com o mínimo de apoio? Você consegue ter uma vida saudável? Porque o que você está vivendo agora vai ser o reflexo da sua velhice piorada pela degradação natural dos tecidos, órgãos, etc. Então, se a sua qualidade de vida já não está interessante agora, desculpa te dizer, a sua velhice não vai ser tão interessante, tão útil, tão proveitosa como você pensa que será. Porque se nem jovem você está conseguindo, né, ter essa vitalidade, não tem como, porque esse processo de desenvolvimento vai acontecer para todo mundo e vai viver bem quem se preparou melhor para isso. E até um caso, né, dessa coisa da atividade física como de uma forma meio sem muita qualidade. Acho que eu tenho até um casal um tio e uma tia que moram no interior e assim se movimentam o dia inteiro, né? E ambos estão com problema no joelho, problema no quadril. E eu lembro a última vez que eu fui lá, uma das vezes que eu fui lá, eu falei assim, mas cara, esse movimento o dia inteiro, né? E aí eu vi, meu tio estava no sofá, falei assim, eu sentei no chão, né? Eu falei assim, você consegue sentar no chão? E, cara, parecia que ele ia quebrar, né? Mobilidade zero do quadril. Então, assim, eles se movimentavam o dia inteiro, porém não com a qualidade. Então, também tem isso de tipo, antigamente se movimentava mais, mas é a repetição demais também no meio rural. Desde a Revolução Agrícola. A questão é a repetição excessiva, não tinha variabilidade dessa movimentação. Então, é o aspecto nutricional da que a gente, nesse paralelo com a nutrição, que tipo, traga variedades de movimentação. Movimentos nutritivos, né? Isso é uma das coisas que é muito difícil. Isso casa com o podcast com a Sol, né? Porque o ambiente molda, vai restringir a sua capacidade de movimentação. Né? Principalmente para um indivíduo que mora em grandes centros, a tendência é de ter apartamentos cada vez menores, com mais objetos inúteis, como diz o meu amigo Vitor, limitando a sua capacidade de movimento. Né? Então, isso vai desde o ambiente que você vive, né? E desde a qualidade desses movimentos nesses ambientes. Então, sentar no chão é um baita de investimento para a saúde corporal. Né? Então, arranca todo o sofá da sala, bota um EVA, né? Vai assistir um filme. Você acostuma de início, vai ter um desconforto se você não tem costume de sentar no chão, mas é um baita de investimento para o futuro em termos de mobilidade e para a sua fase de envelhecimento também, né? Então a gente precisa, acho que casa bem com o que a gente conversou com a Sol, né? Todo episódio a gente está falando para a galera sentar no chão. Mas
enfim, é pensar isso a longo prazo. Outra coisa é a gente tirar vantagem do que a gente tem hoje de informação, né? No celular, na internet. A gente tem um acesso a isso muito grande. Então, acho que é um dos maiores desperdícios que tem, a gente não tirar vantagem disso, né? Não tentar... Acho que esse podcast é uma tentativa disso, a gente tentar sintetizar ideias de várias áreas, de vários, né? Vários locais para cá. E também tem o não tirar vantagem, eu tiro essa ideia de não tirar vantagem, eu vejo muito na formação das pessoas. Por exemplo, cuidador de idosos, em geral, a tendência é simplesmente manter vivo, entendeu? Não é porque você tem a capacidade ainda de resgate de movimentos, né? Eu arrisquei muito fazendo isso, assumi as responsabilidades e, enfim, era treinado para isso também, era a minha função, né? Como trabalhando lá. E você é professor de artes marciais, enfim, né? Então eu tenho já tenho um embasamento. Sim. E você vê o resultado da qualidade de vida do idoso, da pessoa. A questão é que essa formação não chega, essa formação multidisciplinar, por mais que as pessoas falam muito, e no curso de cuidador de idosos falava-se muito de uma abordagem multidisciplinar. É só trela. Mas a tendência do cuidador é isso, eu falo assim, o que minimamente eu tenho que fazer para manter essa pessoa confortável e viva. Remédio e sentar ela de vez em quando. De vez em quando, fazer uma caminhadinha aqui e ali, né? Inclusive, é um dos problemas. E outra, né? É uma demanda de energia muito grande. Então, se você, por exemplo, pega clínicas, né? Para idosos. Cara, tem 3 cuidadores para 20, 30 idosos. É impossível. Com certeza. Dar qualidade para todo mundo. Impossível dar movimentação, entendeu? É inviável para o cuidador dar movimentação corporal. Tem o risco também, né? Tem o risco, se tem uma queda, é a responsabilidade do cuidador. Então, as pessoas também, não é à toa que a narrativa, o que as pessoas contam, assim, uma vez que entrou, não sei que é uma doença muito degenerativa, mas se a pessoa tem mobilidade, uma vez que ela está entrando numa clínica, a tendência, é puxar para baixo, porque são poucas pessoas, e é extremamente caro. As pessoas não entendem também que você teria que ter um cuidador para cada idoso, e esse cuidador ser capacitado de um jeito que, assim, né, eu trazia bagagem, que eu explorava corpo e tinha interesse pelo corpo, né? Então, eu precisei de toda essa bagagem para ser um cuidador de idosos, né, diferenciado, pleno, e que eu sentia que eu estava fazendo um bom trabalho. Se você não tivesse essa experiência corporal, provavelmente você também faria o mesmo tipo de trabalho. Mesma coisa. Né? Então, assim... E pensa até em gastos públicos, né, cara? Então, imagina se nós tivéssemos uma comunidade... Eu acredito, não levantei esses dados, mas se a gente levantar esses dados, por exemplo, no Oriente, com certeza existe menos gastos públicos... Com remédios em prol do idoso, comparado ao Ocidente. Né? Então, como eles são mais autônomos, como eles têm uma melhor qualidade de movimentação de saúde, você tem menos gastos com essa população. E a intervenção, acho que acaba sendo mais tardia. Isso. Num momento mais adiante, porque não tem jeito, né? Uma hora você bate 100 anos de idade ali... Vai precisar do outro. Né? Vai precisar de algum cuidado específico. Não tem jeito, tá? A gente também não está falando que dá para todo mundo ficar sem cuidado específico. Acontece que a gente pode trazer esse período para um momento muito mais tardio da vida, né? Ou às vezes até final da vida, né? Do que com 60, 70 anos de idade você já precisa de cuidados, né? De uma terceira pessoa. E os custos disso, a tendência é só aumentar. A não ser que você tenha uma tecnologia, sei lá, de inteligência artificial, que passa a fazer diagnóstico automático, ou começa a automatizar alguns processos de cuidado da saúde. Ou prevenção, né? Prevenção, sei lá. A tendência é esses valores de plano de saúde, né, de cuidadores. Quanto maior a demanda, né, vai ser o preço, vai subir. Então, pensar que a gente vai conseguir lidar com isso de forma financeira, que a maior parte da população vai conseguir pagar isso, é muita ingenuidade. Eu acho que a gente não pode esquecer, a gente falou isso em todos, sei lá, esse aqui é o 5º, para fechar aqui,
A gente tem falado todos os episódios da nossa natureza evolutiva, da nossa natureza biológica. A gente já falou isso em vários episódios, que nós evoluímos para o movimento e isso não é diferente. Não tem como, né? Se por milhões de anos a gente foi moldado pelo movimento, a natureza não ia fazer com que a gente chegasse a 60 anos, o natural fosse ficar parado sem se movimentar. Né? Então, fica aí o nosso apelo para que você não dê trabalho para ninguém nem para sua família. É inevitável dar trabalho, mas assim... Dê menos, né? E pense na autonomia. Acho que a questão é pensar viver melhor, quanto você né? gosta. Eu gostaria de ter autonomia quando mais velho. O que você gostaria de fazer? Né? Fora da esfera de produção econômica, material, da economia de mercado. O que você pode oferecer para as pessoas à sua volta, se você não tem, né, filhos, uma família, mas como você pode se aproximar de uma comunidade, de amigos, enfim, acho que tem... Como você pode usar o corpo com isso, né? O corpo, acho que é pensar de forma plena, ampla, quem que a gente quer ser quando ficar mais velho, né? Quais funções a gente pode assumir. Exato. E que muitas vezes a economia de mercado não vai fazer isso tão bem quanto a gente faria. Não dá para tem coisa que não dá para terceirizar, e se dá, não tem o mesmo valor, né? Exato. Ninguém consegue fazer o trabalho que minha avó fez, de dar o banho do primeiro neto todo, ela dava o primeiro banho, ela fazia parte dessa gestão, dessa parte de partos, enfim. Eu acho que talvez, e é uma função incrível, né? Acho que a gente parou de valorizar essas coisas também. E é uma dívida, né? E é uma dívida que não é impagável. É impagável. É uma dívida que é impagável. Na economia de mercado a gente paga, a gente acerta a dívida. Essa dívida com nossos pais que criaram a gente, né, com nossos avós, a gente não tem como pagar. Então, o melhor que a gente pode fazer para tentar pagar é cuidar. É cuidar, exato. Né, e manter próximo da gente e tentar sempre melhorar essa esfera de e tentar ser um ser humano melhor, né, para os nossos filhos, passar isso adiante, porque não tem como deixar o mundo menos cuzão se a gente continuar sendo cuzão, né? Exatamente. Legal. É isso aí, pessoal. Abraço. Falou, até a próxima. Obrigado, valeu.